Amor e Ódio, capítulo 4. Algumas figuras representativas das finanças do país, capitalistas, alta burguesia, judeus comerciantes e até mesmo vultos menos preconceituosos da aristocracia, acabavam de fundar importante firma exportadora de produtos do reino e importação de matérias-primas não existentes no mesmo. Habilmente organizada, a dita sociedade, a que nos dias atuais se denominaria companhia, trazia honesta reputação e logo de início se impusera no conceito geral pelas garantias que oferecia aos clientes e aos acionistas. Existiam filiais e representações no estrangeiro, e falava-se em estender suas atividades pelo Pacífico, nas regiões recompensadoras da grande e dourada América, que refulgia riquezas na longitude setentrional. Seria, como tudo indicava, emprego de capital vantajosíssimo, ao mesmo tempo que ação patriótica, porque se propagariam produtos franceses, quiçá pelo mundo inteiro. Gaston sentiu-se tentado a explorar o terreno. Interessava-lhe sobremodo o assunto, visto que pertencia agora, como aliás os seus antepassados, às classes produtoras do país, como fidalgo agricultor que era. Oxalá tão louras perspectivas lhe soerguessem a fortuna e o conceito. Ademais, seria meio honroso de viver e de empregar capital. E o senhor de Lacordaire, conhecendo-o laborioso como fora seu velho pai, certamente se encheria de confiança para recebê-lo na família. Raciocinou longamente, levado por excelente franqueza e boa vontade, e capacitou-se de que a dita agremiação viera ao encontro de suas próprias necessidades. Balanceou em seguida os haveres que possuía, reuniu capitais disponíveis, hipotecou ainda terras e granjas espalhadas até para aquém da Normandia, pensou e estabeleceu divisas, revelando apreciável tino administrativo, e entregando a direção interna de Saint-Pierre à competente vigilância de sua mãe e de Michel Blanchard, filiou-se à companhia como sócio. Tudo indicava que se obrigaria a estender-se em viagens longas pela França como por países estrangeiros. Não se opôs, inclinado ao trabalho para a recuperação do antigo poderio. Todos os pormenores estabelecidos, aceito que fora com sincero júbilo pelos capitalistas burgueses que o receberam com honra e confiança, o divino Apolo, agora transformado em Deus Mercúrio, encheu-se de ânimo e esperanças e pensou que era tempo de se dirigir a de Lacordaire a fim de solicitar a mão de Henriette. Tornou, pois, ao solar paterno especialmente para atender ao melindroso assunto, e já no dia imediato visitou seus vizinhos de Saint-Croix a fim de estabelecer com a noiva querida o dia mais propício para oficialmente se apresentar ao Visconde como pretendente à mão dela. Passeavam nessa tarde pelas aleias pitorescas do velho parque, comovido e felicíssimos, mãos ternamente enlaçadas, pronunciando apenas curtas frases de amor, entre sorrisos e pequenas promessas sempre renovadas. As duas matronas bordavam à sombra dos castanheiros. Cansado de caminhar, o jovem par aproximou-se do tanque no qual os cisnes boiavam à espera das migalhas costumeiras. Mas insólita comoção perturbava-os nesse dia, que se tornaria inesquecível. Não viram os cisnes, não lhes atiraram guloseimas. Espessas ramadas floridas teciam discretos cortinados ao redor de ambos.
Docemente, como transportado por unções religiosas, Gaston atraiu a si o anjo louro que o animara ao culto do dever, e estreitando-o ao coração, depôs-lhe nos lábios o fervoroso ósculo de seu amor, selando o eterno consórcio de suas almas. Com admiração do moço marquês, o Visconde Flávio, após ouvir religiosamente suas exposições, recebeu com frieza a solicitação da mão de Henriette. D'Aberville era desses homens cujo temperamento impulsivo e franco encobre frequentemente preciosas qualidades de honradez e lealdade que, não raro, se estendem às raias da delicadeza de consciência. Incapaz de qualquer gesto refalsado que redundasse em prejuízos ou decepções para outrem, seus desregramentos de rapaz haviam tão somente a ele molestado, sem complicar-lhe a consciência, quanto a incômodos causados a quem quer que fosse. Afigurou-se-lhe, por conseguinte, dever de honra expor ao Visconde as últimas transações feitas por sua casa, conquanto o fizesse discreta e delicadamente, assim evitando que o severo fidalgo conhecesse de outras fontes o que só ele estaria em condições de verdadeiramente esclarecer. Entendera, pois, fiel aos princípios de lealdade dos seus antepassados, que, franqueando o coração ao pai da futura esposa, quanto aos contratempos surgidos em Saint-Pierre, provar-lhe-ia a honradez dos próprios sentimentos e intenções, e se poria acoberto de suspeitas ofensivas. E o Sr. de Lacordaire, nobreza de princípios, retidão de caráter insofismáveis, louvar-lhe-ia a franqueza, e não só lhe concederia a permissão solicitada, como até elevaria, provavelmente, o grau de consideração que lhe dispensava. Sobressaltou-se, pois, desagradavelmente, observando a severidade que gradualmente se acentuava na fisionomia do Visconde a cada nova palavra que emitia. Mas seu sobressalto agravou-se, transformando-se em penosa ansiedade, em decepção angustiante, quando, contra toda expectativa, o orgulhoso fidalgo, usando de excessiva cerimônia para a intimidade que vinculava as duas famílias, se furtou a uma explicação definitiva, apresentando subterfúgios demasiadamente frágeis para vaticinar conclusões satisfatórias. Sobremodo honra-me a vossa solicitação, senhor Marquês, respondeu ele, impertigado numa soberbia desconcertante após a longa exposição do formoso D'Aberville. Felicito-me por haver merecido do vosso conceito as preferências para a aliança que propondes. Não obstante, pesa-me declarar-vos que considero Mademoiselle demasiadamente jovem para as responsabilidades do matrimônio e que venho mesmo pensando em retorná-la ao convento a fim de aprimorar-lhe a educação. Não pensava casá-la, portanto, tão cedo. Todavia, rogo-vos a fineza de aguardardes meu regresso de Paris para discutirmos o presente assunto. Tenciono partir já amanhã. Como vedes, não disponho de prazo para reunir conselho com a senhora viscondessa a fim de estabelecermos o destino que convirá a mademoiselle. De Lacordaire levantara-se ao pronunciar as últimas palavras, parecendo não prestar atenção na descortesia que praticava com a senhora de Saint-Pierre, que entendera de bom aviso acompanhar o filho em visita de tão grande responsabilidade. A polidez obrigava o solicitante a conformar-se com a decisão do interlocutor. Gaston e sua mãe retiraram-se sem poder cumprimentar sequer a viscondessa,
que não comparecera ao salão, desagradavelmente impressionados com o rumo inesperado que tomara a situação. A verdade, no entanto, era que, ouvindo a nobre relação do jovem de Saint-Pierre, Flávio de Lacordaire chocara-se até o âmago do ser, impressionando-se desagradavelmente ante as deduções tiradas a cada frase ouvida do interlocutor. Chegando a Paris, retumbou-lhe imediatamente aos ouvidos, já contaminados de prevenção, o fragor da ruína de Saint-Pierre, a qual, sendo fato recente, repercutia ainda com escândalo nas rodas da nobreza. Foi fácil, portanto, a Flávio Henrique colimar o alvo que trazia em mira, isto é, investigar pormenores a respeito da personagem em apreço. O nome do pretendente à aliança com sua casa era assunto preferido nos ambientes aristocratas e financistas. Sucedia, então, o que sucede invariavelmente em ocasiões análogas. Gaston surgia agora de todos os lados no conceito de seus mesmos comparsas, como portador de todos os defeitos, elemento nocivo aos meios sociais que tivessem dignidades a zelar e cujo caráter se aviltara ao contato de todas as dissoluções. Todas as vozes a que se dirigira Flávio à procura de informes ecoavam aos seus ouvidos decepcionados, apontando ao marquês leviandades impróprias de um fidalgo, ações censuráveis, iniquidades antes criadas pela maledicência de despeitados e antigos rivais. Nenhuma voz a seu favor, nenhum gesto amigo que lhe atenuasse as antigas inconsequências ao invés de agravá-las. Muitos de seus próprios correligionários políticos, que tanto lhe deviam, agora que já não poderiam dele esperar as mesmas prodigalidades pecuniárias, criticavam-no vilmente na sanha demoníaca de tudo censurar e maldizer por hábito, por pouco não o acusando de traidor da pátria. A qualquer porta que batesse de Lacordaire em busca de informações que garantissem a felicidade da filha, o nome do Marquês d'Aberville era batido pelo descrédito, com a rigidez da impiedade que não trepida jamais em agravar e destruir aqueles que durante muito tempo lhe fizeram sombra. Completamente desmoralizado a partir do momento em que sua ruína fora conhecida, Gaston de Saint-Pierre já não possuía admiradores na sociedade que o endeusara corvejando-lhe as riquezas. Vivamente impressionado, o austero visconde deixou a meio os afazeres que o tinham levado à capital e correu a Saint-Croix, receoso pelo momento que se lhe afigurou gravíssimo. Não, pensava indignado. Jamais Henriette Flavie usaria o nome de tal homem. Esse nome envelhecido por um descendente que não honrara as tradições da família macularia a probidade que se orgulhava a casa de Lacordaire. Não, saberia defender a filha das garras do abutre feroz que ameaçava destroçar-lhe o porvir. Henriette era uma criança. Na sua idade, as paixões não são duráveis. Esqueceria o primeiro sonho ao próprio embate da primeira desilusão. Ao chegar a Saint-Croix, seu primeiro cuidado fora ordenar à esposa providenciasse enxoval e bagagens para a menina, porque sem tardança falaria retornar ao convento a fim de aperfeiçoar a educação. Não se referir à solicitação que de Gaston recebera sequer a sós com a viscondessa, guardando antes o mais absoluto silêncio sobre a momentosa questão. Entretanto, sabedor do regresso de seu vizinho, o moço de Saint-Pierre, enervado e ansioso, esperava cerimoniosamente a comunicação oficial,
a que o dever de polidez obrigaria o Sr. de Lacordaire a fim de apresentar-se e receber a resposta a que tinha direito. Tardava, porém, esse comunicado, o que não augurava feliz resultado para suas pretensões. Ao findar do terceiro dia, incapaz de esperar por mais tempo, deliberou apresentar-se de qualquer forma diante do homem cujas mãos substinham o seu destino e solicitou uma entrevista. O mordomo da aprazível mansão de Saint-Croix fizera entrar o marquês para um pequeno salão de cerimônias. Profundo silêncio pesava sobre a habitação. Apreensivo, não vislumbrara o vulto gracioso da noiva nos terraços, onde habitualmente, ainda ao longe, a entrevia à sua espera. Porém, passos abafados se fizeram ouvir na antessala, e o Visconde Flávio, austero e dando mostras de grande severidade na fisionomia carregada, deu solene entrada no salão, enquanto o visitante foi ao seu encontro, esboçando espontâneo movimento de afabilidade. Compreendendo, porém, ao primeiro instante, a disposição hostil de seu vizinho, de Saint-Pierre decepcionado, dissera sem preâmbulos ao que vinha. E Flávio Henri de Lacordaire, sem mesmo tentar disfarçar a animosidade de que se sentia possuído, respondeu-lhe incisivamente, parecendo não desejar maiores explicações. Lamento, Sr. Marquês de Saint-Pierre, ver-me obrigado a declarar-vos não ser possível atender à vossa solicitação. De modo algum convém à casa de Lacordaire uma aliança com a casa de Saint-Pierre. O entendimento fazia-se com ambos os interlocutores de pé. Flávio de Lacordaire não convidaria seu hóspede a sentar-se. Gaston retorquiu, serenamente, quase altivo. Contudo, espero, Sr. Visconde, que me honrareis com uma explicação sobre a recusa, que julgo não merecer, e que me vem ferir profundamente. A explicação que desejais, senhor, tornou Flávio impaciente, com frases ligeiras e em tom hostil. Seria tão desagradável para vós como para mim. Rogo poupar-nos a ambos o dissabor de vô-la dar. Gaston encontrava-se profundamente apaixonado. Todo o seu ser confrangeu-se sob a insuportável humilhação da rude negativa. O amor, não raro, leva aquele que ama a suportar dolorosas humilhações. O divino Apolo, atingido em cheio no coração, debateu-se desesperadamente pela causa própria, como náufrago na ânsia suprema do salvamento. Em tom incerto, emocionado, o pobre moço apelou ainda. Visconde, senhor, amo Mademoiselle de Lacordaire. Depus nesse grandioso sentimento que pela primeira vez sinto fazer pulsar meu coração todas as minhas esperanças de felicidade como a própria vida. Dai-me as razões de vossa recusa, que talvez não sejam bem fundamentadas, pois sinto-me sincero e leal. E a fim de que aos vossos olhos eu me justifique, se porventura vossa presente resolução implica algo desfavorável sugerido contra mim, pois que dantes vossas atitudes me levaram a crer que aceitarias essa união. Oh, por quem sois, não arruineis dois corações que se procuram e compreenderam ternamente. Basta, Marquês. Compreendo, Sr. de Lacordaire, a situação delicada, mas não irremediável, que no momento atravessa a casa de Saint-Pierre, e a qual lealmente expus, para que não me acusardes de segundas intenções nessa aliança. É o escolho que vos leva a desfavorecer-me. Bradou d'Aberville,
cujo orgulho ofendido se exaltara, e em seguida continuou em tom quase suplicante. Eu não vos peço me concedais a mão de mademoiselle nesse momento. Dai-me, porém, vossa palavra, que me concedereis mais tarde. Sou jovem, lutarei, reerguerei minha casa ao nível da vossa, reconquistarei o antigo brilho de meus antepassados, vencerei. Por um instante, Flávio de Lacordaire quedou-se impressionado. O acento de sinceridade, de suprema dignidade, de que se impregnaram as últimas palavras do moço fidalgo, pareceu-lhe por um momento vazado da mais elevada expressão de honradez. Sem o saberem, aqueles dois homens encontravam-se num desses momentos decisivos da vida humana, que aos seus configurantes poderão conferir legítimo galardão espiritual perante a sábia lei que tudo regula em torno dos destinos das criaturas, ou conservá-los simplesmente na inferioridade das paixões que se agitam. A chave do futuro, todavia, naquele impressionante estacato da vida de ambos, pertencia a de Lacordaire. Se esse homem, de coração enrijecido no orgulho, se deixasse inspirar naquele instante por uma parcela de boa vontade em contribuir para a satisfação de outrem, e apertasse a mão do opositor, dizendo: creio em ti, vejo que é sincero, ser bem-vindo ao seio de minha família, teria estendido sobre o abismo do seu próprio passado a ponte salvadora que facilmente o conduziria a porto compensador do futuro espiritual que o aguardava, poupando-se amargas decepções por meio da dor, porque teria cumprido sábio preceito divino, cristãmente expungido com o perdão máculas de velho ódio adquirido em anterior existência planetária. Mas não o fez, não quis fazê-lo, apesar do momento de reflexão que no minuto supremo a consciência lhe concedia. Então, depôs sobre os ombros do inimigo de outrora, que agora não desejava senão o perdão, o esquecimento e a reconciliação, a cruz das provações expiatórias, deixando que acontecimentos cruciantes, aliás, inevitáveis, porque originários de causas enraizadas no pretérito, seguissem o seu curso doloroso, tornando-se, porém, ele mesmo, daquele momento em diante, a pedra do escândalo que deveria chegar, responsável que se fez como instrumento voluntário da punição que a sábia lei aplicaria, mesmo que ele não se apressasse em executá-la, inspirado nos maus pendores do próprio caráter. Retorquiu, então, aos veementes protestos que ouvia, com uma conclusão suprema. É escusado, Marquês d'Aberville, e rogo-vos considereis terminada essa desagradável entrevista. Esclarecei-me por quem sois, Visconde, dos motivos por que sou repelido, a fim de que me seja permitido removê-los. Pois bem, já que indiscretamente o exigis, e Flávio de Lacordaire chamou a si, para pronunciar esta crua objurgatória, toda a gravidade que o momento requeria. Quereis motivos? Ei-los. Quando animei com minha tolerância as vossas preferências pela menina de Lacordaire, era que supunha conhecer-vos por intermédio das respeitáveis tradições de vossa casa. Hoje, porém, conheço melhor o verdadeiro critério, o caráter pessoal e particular do atual Marquês de Saint-Pierre, porque me foi revelado pela nobreza da corte de Luís Filipe, e por isso me nego a favorecer os vossos intentos, por não considerar-vos digno bastante da minha confiança.
Cumprimentou com um leve movimento de cabeça o interlocutor interdito, o qual se tornara lívido de indignação e, chamando o mordomo, exclamou: "A carruagem do senhor Marquês", enquanto acrescentava, dirigindo-se a este: "Espero da vossa qualidade e honra de fidalgo ouvideis haver conhecido Mademoiselle de la Cordère." Emudecido, Gaston fitou longamente o visconde, ferido no mais profundo de sua alma, como atendendo às súbitas revivescências da subconsciência, que das profundezas do espírito apontava em de la Cordère o inimigo implacável do pretérito, incapaz de perdoar e esquecer. Quis retrucar, revidando o que julgava insulto. Conteve-se, no entanto, vislumbrando em pensamento, como por encanto, a figura nobre de seu pai, incapaz que fora de uma ação, de um gesto menos solidário ou delicado, e o qual, como lhe sussurrava aos ouvidos docemente naquele momento gravoso de sua vida: "Retira-te em paz, meu filho, será o mais prudente." Então, tomou das mãos o mordomo o chapéu e a bengala que lhe eram apresentados, e agitando com suprema elegância sua capa de forros de seda branca, que deixou evolar pela sala ondas de precioso perfume, a fim de traçá-la nos ombros, saiu sem mesmo cumprimentar o visconde. Ao transpor, porém, o limiar do salão que acabava de deixar, dirigindo-se para a escadaria, acompanhando o mordomo, ouviu surpreendido que vibrava uma estrepitosa gargalhada atrás de si, como alguém que se rejubilasse com a decepção que acabava de sofrer. Voltou-se bruscamente no intuito de reconhecer o insensato que assim procedia, e vislumbrou então, com intraduzível surpresa, chocando-se até a mais profunda sensibilidade da alma, um vulto singular, espécie de fantasma humanizado, que além de se esconder-se entre as cortinas, era uma estranha figura de mancebo, perfil clássico de medalha florentina, cuja indumentária lembraria a regência, cabelos em desalinho, o peito tarjado de sangue vivo e espumante, que lhe escorria de horrível ferimento na garganta em que o punhal se cravara. Fora visão rápida, mas que lhe permitira compreensão exata de detalhes. Desorientado, lívido, sentindo a alma contaminada por insólitas vibrações angustiantes e maléficas, Gaston desceu as escadarias tocado de alucinação, sem bem compreender o que se passava em derredor, somente recuperando o uso normal do próprio raciocínio quando a carruagem rodava sob as ramadas benfazejas dos velhos carvalheiros que o viram nascer. 3 dias depois, o divino Apolo deixava os bosques queridos da aldeia natal a fim de retomar o curso de seus afazeres nas convulsões de Paris, enquanto a loura Henriette, banhada em lágrimas, dava entrada no convento do Sacré-Cœur de Rouen, a fim de aprimorar a educação.